Boa noite, pessoal. Aqui é Arnaldo, sou o responsável aqui pela pós-graduação de Urologia Clínica e Andrologia, e eu vou compartilhar um pouquinho aqui da minha experiência com vocês hoje. Deixa eu minimizar aqui. E falar um pouquinho de terapia aí de reposição androgênica nos homens adultos. Tranquilo para enxergar? Então, sempre fazendo aquele disclaimer, né? Nossa ideia, fazer uma pós-graduação de urologia clínica, é permitir aí o acesso aos que ainda não têm o título ou que não são especialistas em poder assistir os pacientes, né? Tem regiões ainda que são ainda muito carentes de especialistas, querendo ou não, urologia, se são 3 anos de formação em cirurgia geral, mais 3 anos de formação em urologia, então é uma jornada muito longa, com vagas limitadas. Então, tem muitas regiões aí que ainda não são bem atendidas na parte de cuidado urológico e andrologia, então, menos ainda. Tá? É um prazer estar aqui com vocês, podendo despertar aqui um pouquinho da atenção de vocês numa terça-feira à tarde. É, Fique à vontade para fazer alguma pergunta se quiserem, tá? Se quiserem também tomar uma Coca-Cola enquanto me escutam a aula, fiquem à vontade, tá bom? Ah, bom, como eu disse, vamos falar um pouquinho de reposição de testosterona, porque é algo que está na moda, né? E é algo que tem vários prismas, né? Então, você tem a visão do urologista, que geral, você tem a visão do médico do esporte, você tem a visão do endocrinologista, e cada um delas vê o problema de uma visão diferente, tá? Então, não que um tratamento esteja certo e o outro esteja errado, vocês verão que todos os tratamentos, independentemente do ponto de observação, eles têm algum embasamento, né? E eu vou passar para vocês o embasamento que o urologista tem, né? Tanto da parte acadêmica como da parte mesmo jurídica e legal do assunto. Então, vale a pena a gente relembrar alguns conceitos aí mais básicos, né? Então, se a gente pega e simplesmente nos pautamos em valores de referência, geralmente a gente acaba tendo uma dificuldade aí, tá? Porque se vocês forem ver a referência que a Sociedade Americana de Urologia ou a Sociedade Europeia de Urologia postulam, é um pouco diferente do que vem no laboratório. Se você for ver, os laboratórios variam aí a referência entre 230 até 280, até mais de 800, como a testosterona normal, né? O limite superior, na prática, faz pouca diferença para nós, então, alguns lugares falam 800, outros 900, né? Mas uma pessoa com testosterona de 1.000 nanogramas por decilitro, estando clinicamente bem, não tem nenhum problema, tá? Então, primeira coisa, o que que é uma testosterona normal? Maior que 350, tá? Ah, mas eu tenho a testosterona de 351. Tá, continua sendo normal. O que significa ser uma testosterona normal? Tá? Significa que você fazer uma terapia de reposição de testosterona nesse homem, você não vai estar ajudando ele. Em quê? A gente já vai ver. Tá? Vocês verão na prática de vocês, é muito comum o paciente que vai e procura porque quer dar o famoso up, né? Ai, doutor, eu estou cansado, quero dar um up.
Ah, doutor, tô trabalhando muito. Quero dar um up. E daí você vê que a testosterona dele tá 400, 500, né? E assim, se você der testosterona para ele, ele vai se sentir melhor no tempo. Mas não é algo fisiológico, tá? Objetivamente, pensando em deixar o corpo em homeostase, você não está ajudando esse cara, tá? Você está anabolizando ele, mas você vai deixar ele metabolicamente totalmente descompensado. Daí você tem a testosterona entre 230 e 350, que é o depende, né? Esse cara, se você oferecer a TRT para ele, terapia de reposição de testosterona, muito provavelmente você vai estar ajudando. Então, quando você tem sintoma, você trata. Quando não tem sintoma, você não é obrigado a tratar. Testosterona abaixo de 230, daí sim é uma testosterona que a gente considera baixa. E esse sim, do ponto de vista urológico, a gente repõe testosterona. Por quê? Porque aumenta a mortalidade cardiovascular. O cara com a testosterona muito baixa, se não fizer nada, ele vai infartar, vai ter um derrame antes do que precisaria e vai morrer antes do que precisaria. Tá? Além da sarcopenia e disfunção erétil e tudo mais. Tá? Mas, no geral, testo abaixo de 230, você está autorizado a repor. Quando que você não vai repor testosterona? O paciente está com câncer de próstata avançado, metastático, né? Você vai estar matando ele, né? Lembra que o câncer de próstata é como se fosse uma fogueira acesa, se a testosterona é basicamente gasolina. Se jogar gasolina numa fogueira, o resultado é meio trágico, tá? Paralelamente, homens com câncer de mama, apesar de raro, também não devem ser submetidos à reposição de testosterona se estiverem com a doença ativa. E daí, o mais importante de frequência para vocês, o paciente que quer reproduzir. Ah, quero ter filhos. Sem testosterona para você. Ah, talvez um dia eu queira ter filhos. Sem testosterona para você. Ah, porque fulano fez e ficou bem. Mas como diziam nossas mães, você não é fulano, você não é todo mundo, tá? Você pode ter azar, né? Porque você não precisa tomar exposição prolongada. Uma única dose pode culminar em esterilidade permanente. É raro, muito raro, mas acontece. E daí, Inês é morta, não tem o que fazer, tá? Se o paciente tem um hematócrito muito alto, que daí você aumenta muito a chance de eventos embólicos, e se você tiver uma ECC descompensada, muito mal compensada, que você vai estar mexendo muito com a hemodinâmica dele, e esse paciente vai acabar evoluindo para a piora dessa ECC, né? Você pode acabar até levando ele a um desfecho fatal. E tem as contraindicações relativas, então aquele paciente com um IPSS moderado, né? A gente discute na hiperplasia prostática até, o que é o IPSS. IPSS maiores que 19 são IPSS severos, quer dizer que são pacientes muito sintomáticos, do ponto de vista de sintomas do trato urinário inferior. Logo, você dar testosterona para ele vai estimular o trofismo da próstata e pode piorar os sintomas do trato urinário inferior. Então, a gente não trata. Né? E hematócritos entre 48 e 50, que já é um pouco elevado, então você põe um gato no telhado. E se ele tem história familiar de trombose também, se você puder não fazer TRP para ele, é melhor. Não se esqueça, tá? Então, além disso, a apneia do sono sempre vai piorar, ele pode ser hepatotóxico e pode piorar o lipidograma do paciente também, tá? Não chega a ser contraindicação, mas você tem a obrigação de explicar para o seu paciente e orientar ele direito, tá? Então, e quando que se trata? Bom, disfunção erétil, tá? É, você fazer a TRT junto
de uma outra terapia, por exemplo, o tadalafila, o sildenafila, o vardenafila, junto, você vai ter um efeito melhor, né, do que você usar só os inibidores da fosfodiesterase. Então, disfunção erétil é uma indicação, contanto que, como eu disse, a testosterona tem gente de 230 a 350, ou pelo menos, né, menor que ou igual a 350. Daí você tem indicação. Se ele está muito mal-humorado, está com dificuldade de memória, está cansado, deprimido, e com a testosterona alterada, que é um E, né? Não é ou, é E. Daí, você está autorizado a tratar, né? Às vezes ele está perdendo muita massa muscular, sarcopênico, né? Eventualmente até osteopenia, osteoporose. Se você for ver nos primórdios, né, da medicina, as primeiras testosteronas, na verdade, você usava ela para tratar osteopenia, osteoporose e sarcopenia, né? Essa é a principal indicação, a mais antiga delas, e não para dar um up. Que, tranquilo, sim, é justo, você pode, e daí vai da sua prática, mas na urologia não é nosso escopo principal, tá? E daí, das testosteronas em si, tá? A gente tem a testosterona orais, para vocês saberem quais são as principais, né? Então, o decanoato de testosterona, né? Ele em alta emulsão, a mesterolona. Você não vai achar testosterona oral na farmácia para comprar, tá? Um decanoato, você nem manipulado você vai achar. A mesterolona, que é o antigo Proviron, em algumas farmácias de manipulação talvez você consiga, tá? Mas porque é uma péssima, péssima, péssima ideia a testosterona oral para alguém. Porque quando você faz ela intravenosa, pelo menos a primeira passagem dela não é pelo fígado, né? Quando você faz oral, se garante que toda ela vai passar pelo sistema pórtico. E daí, primeiro que a absorção é errática, né? Então, se você não tem controle da absorção, você pode bagunçar totalmente seu perfil lipídico, pode fritar o seu fígado por hepatotoxicidade, né? E ainda precisa ingerir 2 ou 3 vezes ao dia, porque a meia-vida acaba sendo muito curta. Então, a gente não usa testosterona oral, tá? Você tem que saber que existe, porque o mundo é grande, a gente tem que entender como as pessoas vivem, de onde elas vieram. Então, assim, você não precisa falar para o seu paciente, nossa, seu tratamento está horroroso. Mas você, como médico e como prescritor, não recomendo que você prescreva testosterona oral para paciente algum. Daí você também vai ter oxandrolona, né, o Mogenin, que, de novo, talvez em algum caso específico na medicina do esporte, o colega use, ok, tá? Mas na urologia a gente não passa hemogenin para os nossos pacientes, ok? Tá? A toxicidade é muito grande, né? O anabolismo também é enorme, o cara toma, ele fica um touro, né? Cheio de acne, com saco murcho, mas a gente usa assim em casos muito extremos, tá? Tipo, um grande queimado na UTI, ou um paciente com um câncer terminal, que tem um fígado bom. Daí, às vezes, a gente considera, entendeu? Mas são casos muito específicos. E as outras testosteronas resolvem muito bem o problema para você se arriscar com usando oxandrolona, por exemplo. Tá? Então, na urologia, a gente não curte oxa. E daí a gente vai para as injetáveis, tá? Tem o enantato de testosterona, que é uma das mais antigas, você vai achar, mas só manipulado, tá? E daí é uma ampola a cada 2, 3 semanas. É bom porque ela é barata, assim. Um lado ruim, ela tem um risco maior de policitemia, né? Então vai aumentar o hematócrito. E a distribuição é muito errática, né? Então ela sobe muito rápido, baixa muito rápido, sobe muito rápido, baixa muito rápido. Tipo, o metabolismo é bem ruim. Daí você vai ter o cipionato, que é o deposteron, tá? Ele tem uma distribuição ainda errática, mas bem menos que o enantato, tá? Ele consegue manter um nível um pouquinho melhor.
mas ele ainda não é o ideal, tá? Daí você tem o propionato, que geralmente ele é usado em pequenas doses em mix, né? Por exemplo, no Durateston, mas você pode manipular ele em farmácias de manipulação grandes, né? Você tem daí a boa e velha dura, né? Que daí você consegue usar uma ampolinha a cada 2 semanas, mas para fins anabólicos, vocês sabem que tem tem colegas que às vezes usam bomba, né? Daí podem usar uma ampola aí dia sim, dia não, ou dia sim, dia também, mas aumenta muito o risco aí de policitemia. A grande vantagem é que ele é barato, relativamente, né? Então, isso no Brasil é algo que a gente tem que levar em conta. Daí, o ideal é você usar um decanoato de testosterona, tá? É um destilato, são o mesmo tipo de ésteres, né? Eles conseguem ter uma manutenção de nível sérico mais ou menos constante, então você consegue fazer a cada 10 a 14 semanas o tratamento, tá? A única coisa ruim é que, assim, dói bastante, são 4 ml de solução, né? 4 ml de gordura, né, de óleo no seu músculo, você pode imaginar que dói bastante, tá? Os implantes cirúrgicos de testosterona, se for na prática clínica, vocês verão que tem muita gente que já usa, que já aplica, mas se você for entrar pelo que a Anvisa sugere, né, não deve ser colocado para ser usado para terapia de reposição de testosterona em homens, tá? Mas assim, está cada vez mais frequente as pessoas usarem. Mas só para vocês saberem que, se vocês fizerem, vocês não têm respaldo do Ministério da Saúde para fazer isso, tá? E é uma das coisas que mais dá processo, problemas envolvendo terapia de reposição de testosterona. Assim, só perde em quantidade para problemas de disfunção erétil, tá? É algo para se pensar. Tá? Funciona bem? Funciona super bem, mas no Brasil não é algo de praxe de ser feito, tá? Pelo menos das vias tradicionais. Daí você tem os anabólicos, outros, né? Então, a Boa e Velha Deca, tá? Ele consegue ser muito bom para anabolismo, né? Para ganhar massa, mas hoje em dia a gente usa cada vez menos, tá? Na andrologia, pelo menos, na urologia, muito pouco. O estanozolol também, cada vez menos, muito pouco usado, tá? Mas são doenças raras mesmo, anemias, o resto do estanozolol a gente usa quase que só em cavalo mesmo, né? Então, como eu tinha falado para vocês, o propionato de testosterona, geralmente ele vem no blend, né? Junto com os outros no Durateston, né? Então, não estou fazendo jabá da farmácia, mas é que o anúncio ficava mais bonitinho aqui. Então, tipo, R$ 40 você consegue comprar uma ampola de dura e usar a cada 2, 3 semanas, na maioria dos casos. Então, para o que o Brasil consegue fazer, acaba sendo uma opção razoável, assim, para o poder aquisitivo, né? Aí você tem o Deposteron, que acaba ficando mais ou menos elas por elas, né? Porque a caixa da dura vem uma ampola, a caixa da Deposteron vem 3 ampolas, né? Então, e a meia-vida acaba sendo mais ou menos a mesma, tá? Os dois são opções honestas, assim. Muita gente, provavelmente a maioria da população com poder aquisitivo menor, vai acabar fazendo TRT usando Durateston e o Deposteron mesmo, né? Daí a gente tem o Libido, né? Que é o nosso padrão ouro, se a gente puder escolher. E daí a gente consegue deixar uma ampola a cada, às vezes 8, mas na maioria das vezes em torno de 10 semanas você consegue manter um nível plasmático de testosterona bem honesto, assim, tá? Isso é mais caro. Você tem os similares, como o Ormus, por exemplo, né? E em cidades, por exemplo, São Paulo, você consegue dar um pouco de canseira para você, como médico, de preencher um monte de papel, e para o paciente para ter que ir na farmácia de alto custo. Mas eu tenho um número razoável de pacientes que acabam retirando no SUS, né, o Nebido ou o Ormus mesmo. Você tem que preencher os documentos de LME e geralmente algum relatório, mas em geral, bem indicado, você consegue, né?
Lembrar que anabolizante você sempre vai ter que prescrever no receituário especial, receituário coro normal não resolve, né? Precisa ter CID, então, geralmente F52, né? Ausência ou perda de desejo sexual é um que é bem aceito. E você sempre tem que colocar o seu CPF para fazer a prescrição. Tá? As primeiras vezes, quando eu estava atendendo, eu achava muito estranho, falava, putz, acho que isso aqui é golpe. Né? Por que eu vou botar meu CPF aqui? Mas é como é, tá? Não tem jeito. Senão o paciente não consegue comprar. Né? Assim, não estou fazendo jabá da Fluca, tá? É o maior laboratório que tem no Brasil, mas é exatamente por isso que eu estou dando a sugestão de ser um laboratório grande, assim, confiável, mas vocês podem usar um laboratório da consciência de vocês e que vocês acham melhor, né? E daí você consegue comprar as ampolas, inclusive é algo que você às vezes consegue fazer na sua clínica, né? Daí você compra a ampola num valor menor e consegue ter sua margem para aplicar, né? E daí você consegue as testosteronas, o HCG, né? Que a gente vai depois falar um pouquinho melhor, tá? Daí, nas testosteronas ainda, comentar mais um pouquinho, né? Então, você tem a DECA, né? Você tem o Deposteron, eles são parecidos na prática, mas a gente vê que a DECA, ela, por causar muitos efeitos colaterais, ela acaba sendo pouco usada, tá? Então, dá muita ginecomastia, disfunção erétil, né? Suprime muito o eixo. Ao passo que o Deposteron tem os mesmos problemas, né? Mas ele não dá tanta ginecomastia, ele não costuma dar disfunção erétil, que a DECA geralmente dá, e não dá tantas alterações lipídicas. Mas é muito comum estar associado com alopécia e acne também, tá? Então, é uma boa opção para você usar na sua TRT. Nas testosteronas aí transdérmicas, tá? Você tem os adesivos de testosterona. No Brasil, você pode talvez manipular, mas eu não encontrei. Você tem daí os gels de testosterona, que o androgel é o mais comum. E daí ele pode vir que nem um sachêzinho de ketchup, ou como um dispenser mesmo, como de sabão, né? O lado bom é que, assim, não tem agulhas, para quem não gosta de agulha é uma boa, mas ele não vai dar um grande aumento de testosterona, ele aumenta bem menos do que a testosterona injetável, e você precisa esperar uns minutinhos ela secar todo dia. Então, isso às vezes é meio chato. Você pode usar ela axilar, mas mesmo assim você precisa ainda esperar um pouquinho para secar. Hoje em dia você consegue achar testosterona axilar para comprar, né, na farmácia. A empresa do Hidrogel está fazendo, mas é recente, depois eu preciso atualizar minha aula, tá? Então, você pode usar o hidrogel, mas como as testosteronas mais novas, ela é mais carinha, né? Então, são R$ 300 aí por um mês de tratamento. Se for comparar com a dura, o Deposteron acaba sendo um valor bem maior e ainda tem todo o trabalho de ficar esperando secar, né? Ela tem um dispenser também, atualmente, mas o custo acaba ficando mais ou menos parecido. Você tem as testosteronas transorais, que também vocês vão encontrar alguns colegas que têm acesso e prescrevem aí no Brasil, mas no geral, para você manipular, você não encontra facilmente, tá? Tanto bucal como em spray nasal, tá? O ruim é que são 3 vezes por dia, então é muito difícil, né? As pessoas não lembram de tomar um losartano uma vez por dia, imagina dar borrifada de testosterona 3 vezes por dia. E daí a gente tem algumas alternativas aí para preservar a fertilidade, né? Como eu comentei, você ter uma única dose de testosterona na sua vida, você corre o risco aí de é, ficar estéril para sempre. Então, o que que você faz? Né? Como eu falei, TRT e fertilidade são duas coisas que não combinam, né? Então, você tem duas opções, tá? Primeiro, o HCG, tá? Que é muito semelhante ao LH, e quando você aplica ele,
você tem um efeito símile do LH, estimulando ali, ao mesmo tempo, as células de Leydig, tá? Então, você consegue estimular o eixo, né? Você não desliga a testosterona, você ajuda na fertilidade, né? A gente usa até o HCG em alguns casos de infertilidade, porque você melhora a produção de esperma, e acaba sendo uma das duas alternativas que você vai ter para o paciente aí que está precisando fazer uma terapia de reposição de testosterona, mas ele quer ou pode querer um dia ter filhos, tá? A desvantagem é que são várias injeções, você geralmente aplica 2 ou 3 vezes por semana, tá? Pode aumentar o estradiol, então a risco de ginecomastia é grande, pode aumentar o risco de trombose, e acaba sendo mais caro, e como eu disse, várias vezes na semana a injeção acaba sendo mais custoso, tá? Mas você pode usar o Chorelmon, o Pregnil, né? E lembrando que é feito do HCG da urina das mulheres grávidas, né? E é uma alternativa, tá? O ruim é isso, você vai precisar usar uma bola dessa mais ou menos por semana, um pouquinho mais às vezes. Daí você tem outras opções recombinantes, né? HCG recombinante, RH recombinante, PCH recombinante, mas basicamente o acesso a esses medicamentos acaba sendo mais em clínicas de reprodução humana, tá? Então o acesso para vocês costuma, para a população médica em geral, acaba sendo mais restrito, e quase todas são importadas. Daí a gente tem os SERMs, né, que são os moduladores seletivos aí dos estrogênios, que acaba sendo o que a gente na prática usa bastante, tá? Então os SERMs, eles estimulam a produção de NHFSH e, por conta disso, você estimula o eixo hipotálamo-hipófise e consegue aumentar a produção de testosterona e, inclusive, promover espermatogênese, tá? A posologia é de 25 miligramas diariamente ou de 50 miligramas em dias alternados, né? É, é legal porque é fácil de achar, você não precisa de receita, né? Você compra comprimidos a caixa vem com 10, então o cara, mesmo que seja mais apertado, consegue dar um jeito. O ruim é que, assim, ele piora a libido, né? Pode causar umas alterações de humor, e depende muito, assim, não é um negócio que nem testosterona que você vai aplicar hoje, e amanhã você vai estar com a testosterona maior, né? Como um Durateston ou Deposteron. Não, aqui você vai tomar o clomifeno regradamente para de 3 meses você ter alguma alteração. E, de novo, vai ser uma alteração menor, né? O clomifeno é comparável à testosterona em gel, mas ela é inferior à testosterona injetável, tá? Isso é uma noção importante de vocês terem. E outra coisa é que se ele tiver um hipogonadismo aí por conta de uma insuficiência testicular, obviamente não vai funcionar, porque se a ideia é você botar o testículo para trabalhar, né? O paciente teve uma torção de testículo, usar clomifeno ou HCG para ele vai ser absolutamente inútil, tá? Porque o testículo não é funcionante. Como eu disse, o clomifeno é bom porque ele é barato, fácil de acessar também, não precisa de receita, tá? E daí você tem que saber manejar as complicações mais comuns, tá? Então, o que você costuma fazer, né? Você vai avaliar ele antes de começar a terapia, né? Então, tem uma noção de IMC, circunferência. Se você puder, tiver a expertise, fazer o exame de toque, medir pressão, né? Depois de 3 meses é bom você ter um checkpoint para ver como que ele está, pedir para ele retornar. Em 6 meses, reavaliar toda a parte clínica dele. Em um ano, seria bom você também fazer um novo checkpoint. E daí, depois disso, uma vez por ano, de rotina mesmo, você reavaliar o paciente, tá? De exames para ele. Então, fazer o PSA, tá? No tempo zero, depois com 3, 6 e 12, e depois você vai repetindo aí anualmente. Hematócrito também, testo, porque você quer saber a resposta dele à terapia. Perfil glicêmico, perfil lipídico. Não tem muito segredo, tá? Principalmente nos mais idosos, às vezes é interessante você fazer a densitometria óssea, porque se o paciente é osteopênico, né, como eu disse, é uma das principais, a mais antiga das indicações era a sarcopenia, osteopenia, é bom você ter um retrato aí, longitudinal desse paciente, tá? Se o paciente teve câncer de próstata, checa ele com mais carinho,
tá? Então, às vezes, a gente até faz o PSA semestral ou trimestral, e se ele tem risco de uma policitemia, então apneia do sono, ou ele é muito obeso, tabagista, a gente também vai acabar fazendo exames aí em intervalos mais curtos, tá? E se deu algo ruim, tá? Então, se o PSA aumentou mais que 1,4 no primeiro ano de tratamento, ou se ele passar de 4, né, ou 3 se for um paciente de alto risco, é melhor você parar a TRT. Se surgir um nódulo suspeito no toque, pare a TRT. Né? Você vai pedir para o urologista avaliar, né? Repetir o PSA, a primeira coisa que a gente faz, para ver se realmente essa alteração procede, e reforçando a necessidade de fazer todo o resguardo, né? Então, pelo menos 3 dias sem ejacular, sem andar de bicicleta, sem andar de moto, sem bater laje, né? Fazer esforços exagerados. Né? O urologista vai examinar, provavelmente pedir uma ressonância multiparamétrica de próstata e biopsiar se houver algo sugestivo. Daí, se você afastou o câncer, você pode voltar ao TRT, mas você já vai olhar um pouquinho mais com afinco. Então, se antes você ia fazer exame uma vez por ano, agora você vai fazer 3, 6 meses, né? Pelo menos por um ano, e depois você pode voltar a ser anual, tá? E se você achou um câncer de próstata mesmo, para, né? E depois o oncologista ou o oncologista que vão decidir um pouco melhor quando que você vai fazer o retorno, né? E daí você pode fazer o bloqueio intermitente ou até reposição intermitente, mas daí já é um assunto para outro bate-papo, tá? O hematócrito, se bateu 54, você para, tá? E daí você pode decidir se você vai parar, né? Ou suspender, diminuir a dose, pedir para o hemato avaliar, sempre se respaldem, tá? E daí ele geralmente vai ou sugerir uma flebotomia, né? Se chegar a estar sintomático, né? E avaliar os fatores de risco desse paciente. E você volta a TRT quando o hematócrito baixar de 52%, e geralmente você vai voltar com uma dose de 50% ou 75% menor. Geralmente você começa com volta com uma dose de 50% menor. Tá? O que você acaba fazendo, como a gente não costuma fazer meia ampola, é você aumentar um pouco o intervalo. Então, se ele fazia teste de 2 em 2 semanas, você vai 3 em 3 ou 4 em 4, e daí você controla os níveis séricos. Tá? Lembra que eu falei no começo que pode ser hepatotóxico? Então, se você tiver aumento de 3 vezes aí de TGO, TGP, gama, daí é melhor você suspender. Tá? É muito comum isso acontecer com os medicamentos injetáveis, tá? Mas com o Oxa e todos os orais é quase regra, tá? E daí você retoma quando você estiver normal, né? Ou pelo menos pouquinho alterado, e preferir formulações aí não hepáticas para esses pacientes, tá? Então, gel, injetável. Se tiver alteração de lipidograma, né? Lembra que a TRT geralmente reduz o HDL e pode aumentar o LDL e os triglicéridos. Então, quando que você vai ter que intervir? Quando você tiver uma alteração grave, né? Então, o HDL é muito baixo, um LDL muito alto, o cara está tomando rosuvastatina, pitavastatina e não resolve, daí você vai ter que provavelmente aumentar o espaçamento das doses, né? Ou diminuir a dose ou até suspender a TRT desse cara, tá? E botar o cara para fazer uma dieta balanceada, né? Ele fazer TRT comendo pizza e KFC todo dia não vai dar muito certo, né? Você pode também incrementar a terapia hipoglicemiante dele, usar daí os análogos de GLP-1, usar metformina, sulfonilureias, né, jardiança, todos esses vá. E outra coisa que você pode fazer é tentar mudar a via de administração, né? Por exemplo, se você tem uma alteração lipídica muito importante, esse paciente talvez valha a pena você pensar em passar testosterona transdérmica em vez de usar intramuscular para esse cara, tá? E daí você vai retomar quando? Quando o perfil lipídico estiver ok e ele estiver controlado, seja roubando ou não roubando, né? Ou porque ele melhorou, teve uma mudança de estilo de vida, reeducou a alimentação, ou porque ele realmente mandou ver na tirzepatida dele e resolveu,
mas ele tem que estar com o perfil lipídico próximo de normal, tá? E, bom, basicamente era isso que eu queria contar para vocês hoje, pessoal. Pode perguntar, Evanildo. Boa noite, doutor. Boa noite. Qual seria a TRT que você mais indicaria para o libido sexual, que eu vi que você falou que pode ser associado ao uso do sildenafila? Uhum, Qual seria a sua melhor indicação para para a TRT, né, para o libido sexual, uhum. que poderia associar com essa sildenafila? Por favor. A melhor opção que você tem, supondo que recurso não seja um limite para você, vai ser com certeza usar os undecilatos, né, de testosterona, os similares. Para você usar o Nebido, o Ormus, que você vai conseguir manter uma concentração plasmática mais ou menos estável, né, e você vai conseguir ajudar na função sexual. O paciente não tem tanta condição, ou não consegue, não está numa cidade que não tem farmácia de alto custo com acesso a essas medicações. Daí o Durateston acaba sendo a melhor opção para ele, né? É uma ampola barata e você consegue achar fácil, tá? Às vezes Deposteron um pouco mais chato de achar, apesar de ser um valor parecido. E o que eu não faria para ele, que é o importante, é assim, eu não tentaria usar clomifeno. Se ele tem desejo reprodutivo, vai ser mais difícil, porque tanto o HCG como o clomifeno, eles não vão prejudicar a função erétil, mas vão atrapalhar muito o libido, tá? Então, se o paciente tiver desejo reprodutivo, daí é melhor a gente reforçar o, a sildenafila, aumentar a dose da tadalafila, que inclusive é o tema da nossa próxima live, inclusive, é disfunção sexual mesmo. Que bom, doutor, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, pessoal? Obrigado aí pela atenção, pessoal. Doutor, Oi! só abrir minha câmera aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Então, eu ainda não tenho muito conhecimento a respeito aí dessa parte hormonal, né? A gente ainda não chegou nesse Uhum, módulo da especialização. Inclusive, já estou ansioso por ela. uhum, Mas, assim, eu já vou começar agora a fazer alguns atendimentos mais básicos, porque eu já uhum, tenho como clínico. E eu sei que uhum, muitos homens procuram muito essa questão de querer fazer reposição. Foi uhum, interessante no início o senhor apresentar aí os parâmetros, né, para a gente saber em que momento que a gente vai iniciar, né, se houver sintoma ou se uhum, estiver muito baixa. uhum, Quem está começando, e assim, até mesmo para uhum, estudar um pouco mais sobre cada uma delas, a Durateston e a Deposteron, elas seriam, digo, no quesito de valores, porque hoje eu trabalho em um lugar uhum, em que é mais baixa renda, né? uhum, Esses uhum. seriam os mais indicados, correto? Com certeza, com certeza. Usar o Durateston, o Deposteron. Geralmente a gente usa a Dura porque ela é mais barata e mais fácil de achar, tá? O Deposteron, às vezes, é mais comum você ter falta de abastecimento. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, ainda um pouco de sequela da pandemia, o Brasil ficou totalmente desassistido, né? O Deposteron não foi importado para cá, não foi produzido, porque o planeta ficou sem insumos, né? Mas aí foi uma falta no planeta Terra inteiro mesmo. E daí, como eles eram os mais baratos, foram os últimos a serem restabelecidos. Mas já há mais de um ano que está tudo bem normal, os valores melhoraram, né? Chegou a ponto de uma ampola de Durateston, que agora é R$ 40, está mais de R$ 200, assim. Era impeditivo para as pessoas, sabe? E aí, Então, nesse caso, uma vez feita a prescrição, você sugere hum, que ela fosse feita diretamente na clínica, por exemplo, a gente fizesse essas aplicações no paciente, ou poderia, por exemplo, passar e ele mesmo fazer em casa? ele pode, Tendo em ele vista que mesmo. muitos já fazem, né, por conta própria. Uhum. Não, pode fazer. Só explica. Tudo que a gente conversa e se respalda é mais seguro. Então, mesmo que você esteja atendendo, você põe no seu prontuário ali como molde, né, que você explicou para o paciente todos os riscos e benefícios, explicou sobre policitemia, explicou sobre infertilidade, explicou sobre trombose, e daí você pode orientar ele a tanto receber na sua clínica, como receber o farmacêutico. Geralmente, o pessoal que está começando a fazer TRT mesmo, que geralmente são os senhores, assim,
eles acabam fazendo na própria farmácia mesmo. E daí, se o colega que já está mais soltinho, daí às vezes ele vai e ele mesmo se aplica. Mas na farmácia foi super bem. É o mais comum, assim, para a persona que você mais vai prescrever, que é aquele senhorzinho de 50 anos que tá um pouquinho aquém do que ele gostaria, seja em produtividade ou em sexualidade. Certo. E quanto ao Hemogemin? Funciona muito bem em cavalo. Hã? Funciona muito bem em cavalo, Em cavalo? né? Mas em ser humano a gente não faz. Talvez algum médico do esporte, baseado em alguma conduta deles, talvez ok, mas no geral, na urologia mesmo, clássica, a gente aceita como anabolizante de cavalo. A Entendi. gente não costuma usar na prática clínica, não. Tá bom. Obrigado. Ah, dúvidas? Pode falar, Cádio. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Sim, Tudo bem? um paciente, mais ou menos, idade entre 35 e 40 anos, com uma Uhum, testosterona total persistente entre 280 e 320, mais ou menos um ano uhum, e meio a 2 anos, certo? uhum, Relata uhum, que no passado ele fez um ciclo de. Ele não sabe informar, de anabolizante, e não uhum, fez a terapia pós-ciclo, só que assim, uhum, não afeta muito o libido, que ele uhum, diz, entendeu? Fez a uhum, densitometria óssea normal, lipidograma normal, entendeu? uhum, Não é diabético e uhum, persiste. O que ele relata mais é que, em relação ao sono, dorme pouco, uhum, entendeu? Dorme pouco, uhum, ex-tabagista, entendeu? uhum, Ex-tabagista durante 15 anos, se eu não me engano, ou 10 anos, e tem mais ou menos uhum, 7 meses que parou, os que cessou o uhum, tabagismo, e uhum, etilista crônico também, mas aqueles, entre aspas, do final de semana, entendeu? Não é uhum, uhum, sedentário, os que tem, é, uhum, os que pratica atividade física, dentro daqueles parâmetros de 150 minutos, digamos, semanais. Aí, uhum, assim, é, entraria com clomifeno. Aí, assim, o que tu falaste, parece que tu estava adivinhando esse paciente que ele tem interesse de ser pai, que não é, entendeu? uhum, Aí, assim, uhum, parece que, rapaz, eu entrei na live, deu certinho. Será que passa, não passa? uhum, Clomifeno, entendeu? Aí, assim, eu estou naquela uhum, meia dúvida. uhum. Se for fazer alguma coisa para ele, certamente clomifeno, mas paciente nesse que você está me contando é super comum, né? Daí a primeira coisa que é bom você perguntar se ele ronca, e daí geralmente você pergunta para o marido dele ou para a esposa dele se ronca, né? Ou se brigam com ele porque ele ronca. E uma causa muito comum, a mais comum talvez até, na verdade, é a apneia do sono. E daí você vai ter que fazer é, uma polissonografia, na verdade, né? Muitos desses homens têm apneia do sono e você vai resolver com CPAP, né? Eu resolvo mais problemas de cansaço de paciente com polissonografia e CPAP do que passando testosterona ou clomifeno. Mas se daí, mesmo assim, ele tiver, você fez a polissono, ele não tem apneia do sono e ele persiste cansado, você poderia fazer um teste terapêutico com clomifeno, né? Só avisa para ele que geralmente piora um pouquinho a libido, mas assim, também não é nada grosseiro. Você pode usar HCG também, mas é que o custo e a posologia são bem ruins, assim, sabe? Então, a não ser em tratamentos muito direcionados, a gente não costuma usar. Certo? Em relação à testosterona, não, né? Hum, Não, né? Não, E, não. e assim, ele me relatou, só que eu não cheguei a ver. O último, Uhum, sim. Ele havia feito uma ultrassom das mamas, e um uhum, ultrassom havia dado a ginecomastia, no outro não deu, no mais recente. E aí tira a uhum, prova real, como é que é para o outro, deixa assim como é que tá. Os outros exames dele, todos normais, sem nenhuma alteração, hemograma, não tem anemia, uhum, cortisol normal, entendeu? Não tem uhum, história de cardiopatia na família, uhum. nada, entendeu? Assim, o Aí, diagnóstico de ginecomastia é mais clínico. Se você consegue avaliar ele presencialmente e ele tem aumento das mamas, é ginecomastia, né? Se não tem, é que nem hérnia. Você botar todo mundo para fazer ultrassom, vai botar que todo mundo tem hérnia.
Se botar nos hospital de uma certa rede que existe por aí, todo mundo vai cair na mesa. Se você não for nesse hospital dessa certa rede, que vocês sabem qual que eu estou falando, a maioria das pessoas não vai operar, né? Porque daí é hernia para pagar boleto. E daí é ginecomastia. Se ele não tem queixa clínica, né, e clinicamente não tem, você está ajudando o cirurgião plástico a pagar boleto, mas de resto, você não está ajudando o paciente. Certo. Aí ficaria a posologia do clomifeno 1 por dia, 25, 50? Geralmente você vai usar 50 em dias alternados, porque o clomifeno de 50 miligramas é mais fácil de achar do que o de 25, tá? Na farmácia, assim, no geral. Só que lembra de explicar para o paciente que é um uso off-label, né? Então, você faz uso do medicamento, mas não vai estar na bula, tá? Se você for pegar a bula de clomifeno, não usa em homem, assim como tansulosina, teoricamente você não usa em mulher, mas a gente faz terapia possível medicamentosa, né? Okay. E sildenafila também não, né? Por enquanto, testar o clomifeno. Não, você pode dar, sildenafila, nunca fez. Se ele não tem aquelas contraindicações que a gente discute na próxima live, mas você pode usar tranquilamente, não tem problema nenhum. Obrigado. Nada. E... Doutor, Oi, o senhor tem conhecimento da medicação que chama Androlic, mesterolona? a gente falou na aula da misterolona, é que foi mais no comecinho. Hoje em dia a gente não costuma usar muito, não. Não. Uhum. Ah, tá. Não é porque um amigo, ele começou a fazer tratamento com um médico do esporte, e aí ele passou isso para ele. E aí eu falei para ele que eu ainda não tinha conhecimento sobre essa medicação. Então, a gente não costuma usar muito, porque é uma testosterona oral, sabe? E daí ela é muito hepatotóxica, sabe? Hoje, por um exemplo, eu tomando tempo da aula, hoje eu atendi um jovem de 22 anos, foi ele com a namorada dele. Eu trabalho num posto de saúde, né, pelo SUS. E aí a queixa dele foi justamente o seguinte, que ele estava tendo disfunção erétil já há quase um mês. E aí ele queria, né, tomar já alguma medicação, queria tomar tadalafila ou tomar testosterona. Foi com ele que não, de início a gente não iria fazer isso ainda. Eu fui interrogar ele sobre como que estavam as práticas dele no quesito de atividade física, trabalho. E aí ele foi comentar que realmente estava com uma carga de trabalho pesada, que estava chegando muito cansado, e aí quando ele ia ter relação, às vezes não estava funcionando. E assim, eu fui meio que explicar. Aí ele falou que ele também estava tendo, assim, alguns episódios mais de masturbação do que chegar no própria relação. E assim, eu fui tentar mostrar para ele que, tipo, a gente não era uma máquina, né? Tendo em vista como ele estava muito cansado do trabalho, e já que ele estava tendo as práticas de treinar e não jogar, ainda brinquei com ele, jogo é jogo, treino é treino. E assim, não entrei com medicação para ele de início, pedi para ele fazer as modificações no estilo de vida dele, em questão de alimentação. Passei um suplemento que acho que na urologia nem se usa, mas é que é muito corriqueiro das pessoas usar aquela maca peruana, que ajudava no quesito de energia, porque dizia que ele estava muito sem energia e não sei o quê. E pedi ele para depois de 30 dias ele voltar, para a gente ver se ele mudando essa rotina dele se melhoraria e deixasse mais de se masturbar e deixasse para ter somente relação no dia que, né, ele tivesse encontro com a namorada dele. Qual seria a conduta do senhor nessa situação? Uma boa, né? Provavelmente ele precisa do que acho que qualquer um que está aqui precisa, né? Trabalhar metade e ganhar o dobro do salário. Isso já resolve a disfunção erétil de todo mundo. Mas eu acho que tá uma ótima abordagem, né? A maca peruana não vai resolver os problemas dele, mas assim, tem o efeito placebo. O efeito placebo, nem que seja por 6 meses, mas ajuda, assim como tribulos terrestres, né? Alguma coisinha na psique dele está ajudando, né? Então, me parece bem razoável, sim. Mas tu também não entraria já com nenhuma dessas medicações, tadalafila, nada? Se ele não está muito pilhado, não. Se ele está um pouquinho pilhado, tentar para deixar 5 gotinhas da Lafila para ele, que não vai fazer grandes diferenças para pior e vai dar uma animada. Mas isso seria somente a de dose para o dia, não de estar usando a de 5 ali diário, né? Acho que só para dar um empurrãozinho mesmo, não usaria diário, não.
E parar de se masturbar, né? Que, querendo ou não, mais que uma vez por semana já começa a prejudicar bastante aí. Até a questão do tempo ejaculatório, né? Sim. Não, só isso. Obrigadão. Nada. Meninos, os slides eu não costumo passar, tá? Eles são da propriedade da Ebramed, mas tem a pós aqui é bacana, e assim, a gente terá outras lives aqui, a gente vai fazer outros bate-bolas, a gente pode até repetir o tema se as pessoas acharem uma boa, tá? Luísa, respondendo aqui, o anastrozol geralmente, ele é um SERM, o anastrozol é um SERM também, né? Então, você usaria ou anastrozol ou clomifeno. Na TRT, a gente costuma usar o clomifeno mesmo, tá? E daí, se você usar o clomifeno mais a testosterona em gel, na verdade, uma coisa está atrapalhando a outra, porque o clomifeno vai estimular o testículo, só que daí a testosterona em gel vai estar inibindo. Então, daí você está cobrindo o pé e descobrindo a cabeça. Então, a gente ou faria um ou faria o outro,